fazer hoje mais um bate-papo, né? Eu não costumo chamar isso de aula, mas é muito importante que tudo Boa que eu vou noite, colocar... Graviel. Boa noite. Tudo que eu vou colocar aqui para vocês são experiências que eu tive e como eu lidei com as dificuldades ao longo da minha carreira. E, principalmente, eu não nasci sabendo nada disso que eu vou contar para vocês aqui hoje. Eu tive pessoas ao longo da minha trajetória que me ensinaram, e eu sou um eterno aprendiz, né? Eu estou a todo momento aprendendo com as pessoas ao meu redor. Eu acho que é isso que te faz mais forte e cada vez mais ter sucesso. Você ter a humildade de enxergar as oportunidades que cada um de vocês mesmo e as pessoas que estão ao nosso lado, elas têm a nos ensinar. Então, nós vamos fazer aqui uma dinâmica que eu gostaria também que vocês participassem e interagissem, para, de fato, a gente conseguir discutir os temas, né? Como eu disse, vou passar um pouquinho do meu conhecimento e queria que vocês participassem aí para a gente chegar numa conclusão, né? Eu também não sou o dono da verdade, então a gente tem alguns conceitos e esses conceitos eles podem ser aplicáveis em determinado momento, mas sempre construindo cada profissional, cada pessoa que está aqui nessa sala, o seu próprio consentimento e aprendizado, vamos dizer assim, tá? E fiquem à vontade também, se precisar interromper, quiser fazer alguma pergunta. Eu vou projetar aqui o material, só para a gente seguir mesmo, tá? Tá todo mundo enxergando aí? Sim, dá para ver. Ok. Só teve um pequeno problema com o áudio, mas agora dá para ouvir melhor. Tá, eu vou fechar minha câmera aqui, talvez seja melhor. Ok? Mas funciona bem também com a tua câmera, tá? Ok, Como você preferir. tá bom. Áudio tá ruim. Tá, vamos ver se o áudio está só para você ou se está para todas as pessoas, tá? Mas vamos... Para mim ele tá bem. Agora, Ok. agora melhorou. Agora está ótimo. Teve Ok. um momento quando a Nathalie falou que o áudio... Ok, vamos começar aqui então. Então a gente está falando de gestão de pessoas, né? O que é gestão de pessoas e qual que é a importância desse tema? O que a gente faz gestão de pessoas? Na verdade, gestão de pessoas não é nada mais do que você administrar e lidar com as habilidades e competências dos colaboradores e das pessoas e dos seus entes queridos e ao seu lado, tá? Acho que tem mais algumas pessoas entrando aqui, vocês me desculpem aí a pausa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: qual que é o conceito para cada um de vocês? O que vocês acham importante quando vocês escutam a palavra pessoas e interação? Esse eu acredito que é o principal conceito que nós precisamos ter, porque cada um de nós tem uma percepção de como lidar com os nossos familiares, no nosso meio social, com o nosso vizinho, com o nosso cliente, com a pessoa com o nosso chefe, eventualmente quem tem um chefe ou alguém superior para estar se reportando. E a melhor maneira da gente conseguir lidar com isso é nós percebermos como é que essas pessoas interagem e como essas pessoas gostam de ser ouvidas e motivadas. Então, eu começo aqui dando um exemplo e até gostaria de perguntar o seguinte: a maioria de vocês aqui tem alguém, e até gostaria que ativasse o áudio, tem alguém de vocês que tem um parceiro, que tem um namorado, uma mulher, que é casado, que tem filhos? Podem responder, pessoal.
Sim, Sim, né? Pois eu é. tenho esposo e Eu filha. tenho. Todas. Eu tenho filho, tenho meu esposo. Eu tenho. Acho que a maioria temos. Perfeito. Então, o que eu quero dizer para vocês é que gestão de pessoas e lidar com pessoas é mais fácil do que a gente imagina. É muito simples, mas ao mesmo tempo exige destreza, vamos dizer assim. Lidar com pessoas exige paciência, exige você escutar, exige percepção. E aí, por que eu uso muito esse exemplo com a família, com as pessoas que estão ao nosso lado, com os nossos parceiros, com os nossos filhos? Porque se a gente começar a perceber que essas relações elas podem ser construídas dentro de casa, com o nosso vizinho, vai ser muito mais fácil nós fazermos o paralelo e levá-las para dentro da nossa empresa, do nosso negócio, do nosso trabalho. Então, eu gostaria de fazer outra pergunta para vocês. Quando vocês escolheram se casar, ter uma vida a dois com o companheiro ou a companheira de vocês, vocês pagaram algo para essa pessoa estar ao lado de vocês? Sim ou não? Não. E por que essa pessoa escolheu dividir a vida e estar próxima de vocês? Tem alguém que gostaria de falar? Porque dá para construir junto. Dá para construir junto. O que mais? Porque com certeza a pessoa achou que você seria um bom parceiro para crescer junto a ela. Ou vice-versa. Bacana. Então, Tem complemento, tem várias... Acho que a pessoa percebe que a outra pessoa é uma pessoa capaz de saber lidar com situações que a vida tem, me entende? perfeito. Então, em resumo, a gente percebe que quando nós temos pessoas ao nosso lado, essas pessoas estão ao nosso lado não porque nós pagamos para essa pessoa, mas porque tem uma motivação e um engajamento muito maior, e que a gente percebe vontade de construir algo junto. Da mesma forma, algum de vocês aqui frequenta algum templo religioso, tem alguma crença? Qualquer que seja ela. Sim. Sim. E para você que respondeu sim, esse Deus, essa pessoa que você acredita, ela te cobrou algo para estar junto? Ou você recebe algum valor financeiro para estar lá, para acreditar nela? Não. Eu sou misericórdia e sua graça na minha vida, que meu Deus, meu Elohim, Adonai. Perfeito. Então, pessoal, pode parecer muito simples, né? Mas esse exemplo que eu estou dando para vocês, tanto da nossa fé, do nosso Deus, das pessoas que estão do nosso lado, se a gente começar a perceber, é o mesmo motivo que faz com que os nossos clientes, os nossos chefes, os nossos liderados, que são as pessoas que estão abaixo da gente, pelos mesmos motivos Mas que essas pessoas... é uma troca, não está garantido, né? Exatamente, é uma troca. Por esse mesmo motivo é que no âmbito profissional nós temos pessoas ao nosso lado, porque elas estão motivadas, porque essas pessoas encontraram um propósito, uma motivação, uma maneira de se sentir melhor de estar do nosso lado. Então, a gente voltar para comprar com você, o que faz aquela pessoa que te ajuda limpando o teu estabelecimento ou cozinhando para você estar ao seu lado, não é só dinheiro, não é só bens materiais. E foi isso que eu aprendi ao longo da minha jornada e ao longo da minha carreira. Talvez um pouco parecido com vocês, mas não em outro país. Eu sou de Minas Gerais, já morei no Pará, depois morei nos Estados Unidos, depois fui para o Maranhão e hoje eu estou no Rio. E
E por que que eu saí? Por que que eu fui para vários estados? Porque eu entendia que eu tinha uma motivação, tinha uma força que me mostrava que estar naquele lugar, aquele lugar me faria mais feliz, me traria coisas boas, me trouxe uma expectativa positiva. E ao longo desse período todo, assim como vocês saíram da zona de conforto de vocês e vieram para outro país, eu também acreditei que mudar, que estar junto de outras pessoas e de seguir um caminho diferente ia me trazer satisfação e felicidade, além de me manter e eu conseguir pagar as minhas contas e poder ter a minha vida, né? Então, é algo muito simples, como isso que eu falei para vocês, mas é algo muito difícil de se praticar no dia a dia, porque primeiro a gente tem que olhar para o nosso interior e perceber muito mais nas outras pessoas, como essas pessoas gostam e se motivam para estar com a gente, e como essas pessoas elas vão continuar trilhando o mesmo caminho que a gente. Então, de uma maneira muito simples, né, e objetiva, essa é a importância da gestão de pessoas. E nós estamos fazendo gestão de pessoas quando nós estamos na nossa casa com o nosso filho, com a nossa mulher, com o nosso marido, com o nosso vizinho. E se nós tivermos o hábito de construir essas relações de uma maneira positiva, entendendo os dois lados, a nossa necessidade e a necessidade da outra pessoa, nós vamos conseguir replicar isso no nosso dia a dia, do nosso comércio, da nossa pequena atividade empreendedora, ou mesmo com o nosso chefe. Até aqui, faz sentido para vocês isso que eu falei? Sim, sim, faz. Sim, né? Então, vamos para a próxima etapa. Então, qual que é os pilares da gestão de pessoas? Percebam, vocês falaram que vocês têm pessoas ao seu lado porque tem um motivo, que essa pessoa entendeu que ela pode construir algo junto de vocês. Então, o primeiro pilar é justamente esse, o da motivação. Se você está vendendo água na praia, qual que é a motivação de alguém comprar a tua água? É sentir sede. Se você está falando que você vai à igreja, a um templo, que você vai praticar uma religião, a sua motivação é você se sentir melhor. Se alguém está comprando o doce, a refeição, a comida que você está produzindo, a motivação vai ser ela saciar a fome dela, se sentir bem em comer aquele alimento. Então, é tão simples quanto isso. E o exercício que a gente precisa fazer é justamente olhar para o ambiente que a gente está inserido, que no caso é a nossa comunidade, o nosso dia a dia, os nossos clientes, e dizer: o que que motiva para meu produto? E por que que eu vou produzir isso? E por que que eu vou vender isso? Dado que aquela pessoa ela vai se sentir satisfeita. Esse é o grande gatilho para que a gente tenha mais sucesso na nossa jornada. E, por outro lado, quando a gente fala de pessoas que estão trabalhando conosco, a gente não pode só atrelar o valor financeiro. Essas pessoas estão trabalhando conosco muitas vezes porque elas precisam, mas porque elas acreditam no que a gente está dizendo. Elas acreditam em tudo aquilo que nós estamos construindo, nas ideias, assim como nós estamos construindo a nossa casa, a nossa família. E para essa pessoa que está trabalhando comigo, ela se sentir mais motivada e querer ser melhor, e entregar mais resultado, e querer vender mais, eu preciso, para motivá-la, ter uma comunicação assertiva, uma comunicação objetiva. Ela precisa entender o que eu estou querendo dizer quando eu delego algo, quando eu peço algo, quando eu estou triste, quando eu estou feliz, quando eu estou no caminho certo, quando eu acho que ela está no caminho errado. Então, isso aqui é a base para que as pessoas entendam onde a gente quer chegar e consigam entregar para nós
o melhor resultado. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que vocês peçam o filho de vocês para ir na mercearia comprar uma fruta. Só que você queria que essa fruta fosse a laranja. Só que você não disse para o teu filho que você queria laranja. Você disse para o teu filho que você queria uma fruta. Ele pode ir lá e comprar uma banana e trazer feliz a banana para casa, achando que ele cumpriu o papel dele. Mas, na verdade, a culpa não é do teu filho. O teu filho não poderia adivinhar que você queria que ele comprasse a laranja. Então, a comunicação é algo muito importante para que a motivação ela exista. É como se a gente tivesse construído uma casa. Se eu não souber quantos quartos tem a casa, depois que a casa for construída, não adianta eu reclamar. Eu tenho que ter esse trânsito de informações a todo momento e checar para ver se essas informações estão sendo compreendidas. Porque nós não estamos trabalhando com robô, com computador. Essa mensagem ela vai permanecer aqui durante toda a nossa apresentação. Nós não vamos mudá-la, mas as palavras que saem de mim, elas podem mudar e elas podem causar um entendimento diferente para cada um de vocês. Mas se não tiver bem escrito, se não tiver bem falado, se a gente não tirar as dúvidas, essa comunicação se perde e vamos perder também a motivação. Em terceiro, que complementa tudo isso não adianta você ter alguém que está motivado, feliz, vou trabalhar, nós vamos construir junto, a comunicação estiver bem assertiva, se nós não tivermos um trabalho colaborativo. Se as duas partes, pode ser o seu chefe, pode ser o seu empregado, pode ser o seu colaborador e pode ser o seu cliente. Se as partes elas não conseguem convergir e trabalharem juntas, tudo isso aqui se perde na gestão de pessoas. E não só a motivação e a comunicação é importante, mas o engajamento. É como se fosse um elo. Tem tudo que se completar. Quarto pilar seria a competência e o conhecimento. Então, eu posso estar muito motivado para dar uma aula para vocês, para cozinhar para vocês. Imagine que eu sou um cozinheiro. Eu vou motivado, estou feliz, acho que esse é o meu caminho, esse é o meu talento. Eu já entendi o que vocês querem comer. Vocês querem comer arroz e carne. Eu já sei, vocês me falaram e eu anotei o pedido de vocês. Toda a minha equipe está preparada para atender. A gente vai fazer no melhor tempo possível. Só que quando a panela no fogão, eu nunca cozinhei na minha vida. Será que vai sair um arroz bom? O arroz pode sair sem tempero, a carne pode ficar dura. Então, algo muito importante, que é o quarto pilar nosso para gestão de pessoas, é o conhecimento e a competência. Às vezes eu quero vender brigadeiro. Às vezes eu vou contratar um cozinheiro para me ajudar a fazer o brigadeiro. Mas esse cozinheiro sabe cozinhar? Ele sabe? Ele tem uma receita boa de brigadeiro? Se ele não sabe, eu preciso usar a comunicação, a motivação dele e o trabalho em equipe para poder ensiná-lo, para poder passar para ele a competência para ele fazer o brigadeiro. E a mesma coisa. Hoje, imaginem que eu tenho uma loja, e essa loja vende produtos de limpeza. Eu vou contratar um de vocês para trabalhar nessa loja. Vocês vão vir motivados. Eu já disse para vocês o que eu preciso. Vocês sabem o que precisa fazer, que é vendas. A gente vai trabalhar juntos em equipe, só que eu preciso treiná-los para vocês saberem qual produto de limpeza serve para cada tipo de trabalho. Não adianta eu pegar algo que é para lavar vasilhas e querer utilizar no chão. Então, são coisas tão básicas como essa que a gente precisa mapear no momento que a gente está trabalhando, e não só no nosso negócio, mas também com o nosso chefe. Às vezes, se eu tenho alguém que me coordena, eu preciso ter essa comunicação e essa interação para ele, porque se eu não tenho a competência para fazer o que ele está querendo que eu faça,
eu preciso dizer para ele. Eu preciso usar a comunicação, o trabalho em equipe para dizer, chefe, eu não sei fazer isso, eu preciso desenvolver isso. E não só ficar esperando com que o chefe delegue. Então, isso é algo muito importante para essa construção e gestão de pessoas, porque a gestão de pessoas, ela não está só no fato da pessoa que trabalha para você, mas também na pessoa que você se reporta. Que você seja um filho se reportando por um pai, que você seja um colaborador se reportando para o teu chefe, e que seja o teu parceiro, o teu parceiro, o teu esposo. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento. E, por último, para ter conhecimento e competência, a gente tem que ter treinamento. E continuar aperfeiçoando tudo isso daqui para que as pessoas continuem motivadas. Imagine que vocês têm aí, vai ajudar a vender os seus produtos no dia a dia. Ele chega muito motivado, ele sabe como vender o produto, ele tem uma comunicação, ele sabe o que precisa ser feito, ele trabalha muito bem com você. Só que se um dado momento você não treina, você não trabalha as competências e o conhecimento dele, ele vai começar a vender menos. E quando ele vai começar a vender menos, o que vai acontecer? Ele vai se sentir desmotivado. E aí entra o pilar da gestão de pessoas, para que a gente continue com esse ciclo, gerando resultados positivos. Pessoal, até aí tudo bem? Tem alguma dúvida? Faz sentido essa historinha que eu contei para vocês? Vocês querem compartilhar algum caso, alguma história parecida que vocês recordam que durante a minha fala aqui se conecta com o tema? É importante o ponto número 3, de trabalho em equipe. Quando existe uma equipe bem formada, né, com uma boa preparação e acompanhado com a motivação. Acho que esse ponto, do ponto número 1 até ponto número 5, é um sistema contínuo, né? Nenhum pode faltar de outro. Tudo tem que ir de maneira sistêmica, né? Acho que é assim. Então, quando eu trabalho em equipe, a gente sente motivação, tem comunicação, tem aquele conhecimento. Um não conhece, por exemplo, eu estou com um hub de serviços culturais, mas agora, nesse hub, um forte para mim é ensino de idiomas, né? Espanhol, que por enquanto é isso que estou trabalhando, mais outras coisas, mas meu foco é na educação. Então, qual é o meu forte para trabalhar em equipe com minha esposa, que forma parte da minha equipe, não tenho ninguém mais. E outros, por exemplo, as conexões, né? As parcerias. Eles também formam parte de uma ou outra maneira. Eles podem ser parte da nossa equipe de trabalho, colaboradores da comunidade, né? Então, o trabalho em equipe acho que é a plataforma importante para todo esse sistema que você está mostrando ali, está nos apresentando. Obrigada. Muito bem, obrigada pelo teu depoimento. Mais alguém, pessoal? Vocês acham que, dada essa historinha que eu contei, vocês perceberam em algum momento ou querem compartilhar alguma história de vocês que se encaixam aqui nesse pilar, que vocês por algum motivo não enxergaram e agora conseguem ver de maneira mais fácil? Eu acho que todo o conteúdo que você compartilhou está bem completo. Realmente, em todos os relacionamentos que uno tem, tanto com nossa família como o relacionamento laboral, tem muito essa gestão, né, de como lidar com as pessoas, o que uno precisa realmente para dar certo com qualquer tipo de pessoa, sabe? E realmente a motivação é importante, a comunicação, o trabalho em equipe. Todos esses 5 pontos que você falou, eu acho que são bem importantes, realmente, para manter a sustentabilidade da relação.
Perfeito. Se alguém não tiver mais alguma consideração, eu vou para o próximo. Eu queria Vai lá, agregar. Estefânia. Boa noite, galera. Boa noite. Então, eu não escutei a historinha, né? Eu não consegui porque, infelizmente, eu estava na rua e cheguei um pouco tarde para a aula. Mas, e aí eu teve meu próprio negócio, eu empreendi e eu fiz uma equipe bem legal. Eu teve uma equipe de 6 pessoas, todas família. Meu esposo, 2 primos, minha mãe. Então, assim, para ser empreendedores, a gente tem que ter uma mentalidade de liderazgo. A gente tem que ser resiliente, a gente tem que se colocar no lugar do outro. E para poder ter essa harmonia que como falou meu amigo Guilherme, toda equipe precisa de ter essa harmonia, porque é uma cadena, sabe? É um ciclo. A comunicação é importante, ser resiliente também é importante, o respeito é importante, o treinamento é importante, tudo. É como uma cadena, são eslabões que, se um quebra, não vai dar certo. Todo tem que fluir. E a gente que é empreendedor, assim, umas palavras no pessoal, para todos os meus colegas. A gente tem que ter uma mentalidade de líder, de como saber sobrelevar uma situação sem perder os estribos, sem perder o controle, como resolver, propor soluções rápidas, práticas. É muita coisa, é muita responsabilidade, mas ele empreender leva a gente a ter essa capacidade. A gente tem que, como falam aqui, a gente tem que se virar. Empreendedor, você é o dono do seu próprio tempo e é dono do seu próprio negócio e, porém, tem que ser dono de suas próprias soluções e resolver e se virar e, sabe, fazer tudo. Então, a gente tem que ser forte e temos que ser líderes. E líderes sempre também pensam no bem-estar do outro, não nada mais para nós. Com certeza. Eu não sei se entre esses 5 pilares está também a compreensão, né? Está abarcando a compreensão. Eu acho que também temos que ser muito compreensivos, né? Compreender as outras pessoas, o tipo de cultura, pensamento, educação e caráter das outras pessoas, que a ser compreensivo, eu acho que uno se autoajuda, me entende? A não cair em um questionamento. Simplesmente es aceitar, ¿sabes? Aceitar, compreender o estilo de vida o a vida que aquela pessoa debió ter para ter esse caráter ou essa conduta, ¿me entiendes? Eu acho que a compreensão é muito importante. Isso se chama resiliência. Se Resiliência colocar no mesmo, lugar exato. do outro e compreender toda a sua estrutura e todos os seus motivos. Ser resiliente é tirar seus sapatos e causar os sapatos do outro. Exatamente. Estefânia, perfeito. Gabriel, uma intervenção aí para finalizar um pouquinho, né? Aquilo que falou Estefania, muito importante. Temos que ter uma capacidade de resolução de conflitos. E acho que a coisa é uma arte, sabe? Uma arte. Quando você ama o que faz, gosta do que faz um trabalho em equipe, tudo. Mas se o equipe tem uma debilidade em uma coisa, o outro tem que ter a solução. Temos que ter uma estratégia para resolver esses conflitos, né? Mas na frente, não entrar em um momento de desespero, né? Desesperação. Perfeito. Não. Tem que ter essa capacidade para resolução de conflitos. Perfeito. Vocês falaram coisas muito importantes aqui, é justamente isso, ter essa capacidade de se colocar, de calçar os sapatos dos outros, de entender a situação, de ser resiliente, de fazer diferente. Isso tudo está dentro da motivação, da comunicação e de ter o conhecimento, né? Gestão de pessoas é também ter conhecimento e desenvolver essa competência. Todos os fazer esse trabalho
de entender como é que funcionam esses movimentos, essas expectativas, para a gente conseguir ter um ambiente melhor e ter sucesso nos nossos negócios, né? A gente vai falar mais sobre isso nos próximos slides. Aqui a gente fala um pouquinho dos perfis do DISC. DISC, na verdade, é uma metodologia de perfil comportamental, tá? Que nos mapeia. Ferramenta para dizer assim, como nosso comportamento ele se baseia, como nós somos influenciados, porque cada um de nós somos diferentes, mas nós temos características que são predominantes, né? Então, esse diz que é mais uma forma bonita de dizer o seguinte, nós temos, se nós pudéssemos dividir a nossa forma de nos relacionar e o nosso perfil, ele seria em 4 itens, 4 partes, vamos dizer assim. E cada parte dessa tem uma cor diferente, justamente porque ela remete a uma situação diferente. Então, o D vem de dominância. Você pode remeter à cor vermelha como paixão. Alguém que quer ser desafiado e busca resultados de uma maneira muito forte. Aquela pessoa que ela está super motivada e ela quer cada vez mais. Quando a gente fala do I, de influência, são pessoas que gostam de se relacionar, escutar umas às outras o tempo todo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem perceber que determinadas pessoas, você pergunta, você fala, bom dia, como você está? Tem algumas pessoas que elas vão ser mais diretas em te responder. Tem outras que vão dizer, estou tudo bem, arrumei um trabalho novo, está indo bem no trabalho, estou motivado, e vai te contar um monte de histórias, e vai começar a desenvolver isso. Por quê? Porque essa pessoa ela gosta de relacionamento. Então, quando você começa a interagir, isso vem muito do entendimento, a gestão de pessoas ela está muito no entendimento das pessoas, quando você percebe que essa pessoa gosta de relacionamento, de conversar, de trocar ideias, essa pessoa ela trabalha mais nesse campo aqui da influência. Quando você vê pessoas mais enérgicas, elas estão mais voltadas à dominância, a resultado, à paixão. E o S, ele vem de estabilidade, né? São pessoas mais colaborativas, mais seguras, mais calmas. E essas pessoas, elas não são tão agitadas, tanto que ela está no lado oposto da dominância, e elas têm um perfil diferente. E o interessante é você ver quem você precisa naquele determinado momento, que seja o teu pai, o teu esposo, o teu filho, como eles se encaixam dentro dessa percepção, para que você coloque, engaje cada um deles num processo diferente do seu dia a dia. Vai ter um deles que vai ter aqui a questão do relacionamento da influência e vai estar mais apto a falar com o cliente, a prospectar, a buscar. Eles vão ter mais paciência para escutar as outras pessoas. Então, esse é o tipo de pessoa que colocar para trabalhar no seu comercial, para trabalhar com o seu cliente no dia a dia. Ou você mesmo. Aquela pessoa que é mais agitada, mais ávida por resultado, você vai colocar para resolver os problemas. Ela está aqui, ó, nos seus piores desafios, onde você precisa transpor as barreiras, você precisa ir com muita força, muita energia. E as pessoas de estabilidade, aquelas que têm mais um perfil de colaboração, que está mais ali de uma maneira mais centrada, administrando a situação. E por último, você tem o C de cautela. Aquelas pessoas que são extremamente precisas, aquelas pessoas que vão olhar nos mínimos detalhes, como faz uma pulseirinha, como se faz um desenho com todos os seus contornos, como se soma todos os números no final do dia para poder fechar o balanço das vendas. Então, se a gente conseguir perceber essas características nas pessoas que estão ao nosso redor, e principalmente se às vezes você tem um chefe que se encaixa mais em uma desses quadrados aqui, desse tipo de perfil, você tem que direcionar a sua conversa
de forma mais assertiva, de acordo com cada um desses perfis, que é o que vai trazer para você mais engajamento e mais motivação naquilo que a gente estava falando anteriormente. E principalmente, se for uma pessoa que está acima de você, ela vai conseguir perceber de uma maneira diferente os seus resultados. Talvez você não seja a pessoa com dominância, talvez você seja a pessoa que tenha mais precisão. Mas quando você for mostrar o resultado da sua precisão para o teu chefe, você tem que mostrar com dominância. Um dos desafios, como se você estivesse trazendo muito mais resultado. Mas se o seu chefe for mais relacional, você tem que mostrar os seus resultados de precisão ou os seus resultados que trouxe mais desafios de uma maneira mais relacional. Você tem que chamar ele para tem que começar a contextualizar, contar um pouco mais com liberdade e criatividade como você construiu tudo aquilo. Então, essa parte aqui é importante para a gente identificar com quem que a gente está falando. Independente se seja o nosso filho, o nosso cliente, o nosso chefe ou o nosso companheiro. Eu vou dar um exemplo. Nossa colega falou que gosta da questão da educação. Então, cada aluno que ela tiver vai se responder de uma maneira diferente. Ela vai ter um aluno mais cauteloso, mais calmo, um aluno que gosta mais de conversar, um aluno que gosta mais de desafios, que é mais agitado. E se ela souber cuidar de cada aluno desse de uma maneira diferente, com o que ele gosta de ser cuidado, como ele gosta de ser escutado e ensinado, ela vai ter muito mais sucesso na atividade. Vocês querem fazer alguma consideração sobre os perfis das pessoas, sobre como vocês percebem esses perfis? Então, vou passando para o próximo. Tudo isso, né? Você ser assertivo na comunicação, ter motivação, isso tem um propósito, né? Como alguns de vocês já falaram, da empatia e como a palavra empatia ela se relaciona com o negócio, né? Que nossa colega também disse, empatia, mesmo sem a gente tocar no tema, ela disse, empatia e escutar pessoas é você calçar os sapatos dela. É justamente o que nós estávamos falando também no slide anterior, onde a gente dizia como é o perfil dessa pessoa, como ela lida com as incertezas e como ela lida com os desafios. Vocês podem fazer uma reflexão da própria história de vocês, de como vocês trabalharam a questão de sair do país de origem de vocês para vir para o Brasil. Como é o perfil de vocês? Trabalho a empatia das pessoas que estão ao lado de vocês para fazer um vínculo com o negócio de vocês, né? E justamente conectar também com o cliente. A necessidade do cliente é aquela que você está vendendo? Você, de fato, está calçando os sapatos dela para trazer isso para o negócio que você vai oferecer? Vou dar mais um exemplo aqui, que eu já falei muito de comida e de cozinha, né? Na questão do ensino. Por que alguém precisa estudar espanhol? O que traz de diferente para essa pessoa? Por que ela está buscando isso? Será que ela está buscando para ampliar as oportunidades dela no mercado de trabalho? Então, como é que eu posso ter empatia com essa pessoa e conseguir alavancar o meu negócio com base nas necessidades dela, né? Então, perceber, lógico, talvez você não consiga trabalhar empatia com todos os seus clientes, porque você trabalha com 100 clientes num dia, você vende para vários clientes. Mas se você tem um negócio mais personalizado, você consegue entender como essas relações funcionam, né? Então, o que a gente trabalha é como é que os pilares, a empatia, ela se liga com a liderança, né? Vocês mesmos falaram,
nós sabermos lidar a todo momento com os conflitos, ter resiliência, ter paciência e, de fato, liderar, pelo que eu pude perceber ao longo da minha jornada, é você formar pessoas melhores que você. É você conseguir desenvolver, com base no DISC, aquela ferramenta que nós colocamos anteriormente, o que de melhor tem cada pessoa que trabalha com você e potencializar essas características. Além de potencializar essas características, a gente sabe que nós não somos perfeitos. Então, também é papel da liderança desenvolver aquilo onde nós não somos tão bons, né? E aí eu queria abrir aí para vocês entender qual que é a percepção que vocês têm de onde a liderança mais falha. Eu acho que a gente falou nos slides anteriores muito sobre o que é ser líder, mas onde o líder falha? Onde é que a gente precisa ser melhor enquanto líderes no dia a dia de vocês, com o trabalho, com a família? Qual que é a percepção de vocês sobre isso? Eu acho que no exemplo, né, é muito importante que um líder com seu próprio exemplo, o que fazer e como fazer, quando fazer. Perfeito. Em termos de delegar, né, quando a gente fala de dizer como fazer, né, da comunicação, de passar os objetivos que a gente precisa cumprir, onde é que estão os principais desafios e dificuldades do líder? A principal dificuldade que eu vejo nos chefes que eu tive em delegar é soltar o controle, né? Perfeito. Confiar na capacidade do outro. Exato. E como é que a gente controla? Você falou algo importante. Como é que a gente controla? E aí eu queria escutar as experiências de vocês. Como é que vocês estão controlando aquilo que vocês delegam? Eu queria agregar uma coisa do ponto anterior, em que falha o liderazgo. Por exemplo, eu queria falar um pouquinho da minha experiência anterior que eu teve. Eu trabalhei 1 ano e meio nas lojas Renner e eu pedia muito para me desenvolver. Eu queria me desenvolver, queria sair do departamento que eu estava, eu queria aprender mais, queria adquirir mais conhecimento. E devido a tantos líderes, eu tive vários supervisores, vários gerentes, e mudavam continuamente. Eu não consegui esse ascenso, essa evolução que eu queria na empresa. Então, o que eu posso agregar como minha experiência é que, primeiro, não me deram oportunidade. Segundo, não me escutaram quando pedia muito ser trocada de minha área, que é uma área muito de comporte, eu quase não fazia nada. E eu gosto eu sou uma pessoa muito ativa e que aprende rápido e que baixa pressão. Eu trabalho muito bem, então eu não fui escutada. Eu acho que a minha gerente e minhas supervisoras que mais ficaram fixas no meu status lá na loja, elas me subestimaram muito. Elas não acreditaram no potencial que eu tinha. E eu pedi muito para elas. Então, assim, elas me subestimaram, não me acharam e não me deram a chance de me desenvolver como eu tanto queria. Então, para mim, na minha opinião e na minha experiência pessoal, foi isso. Eu não fui escutada e não fui tomada em conta como eu tanto pedi.
E chegou 1 ano e meio da empresa e eu fiquei no mesmo lugar e eu saí. Porque eles não me deram a oportunidade para me desenvolver, para crescer. Então, isso era o que eu queria agregar no liderazgo dessa empresa. Vamos deixar isso falar. Deixa aí. Experiência própria. Eu acho que Pode falar. Eu acho que eu tô de acordo com ela, porque eu também trabalho assim em uma loja, né? Eu acho que as pessoas não dão oportunidade. Tipo assim, como que vão saber que a pessoa tem a capacidade se não dá oportunidade? Então, acho isso uma dificuldade com alguns chefes de equipe. Certo. E voltando aqui, eu acho que é importante que vocês colocaram, e mais uma vez no tema delegar, né? Que é um tema importante. Uma vez que a gente está delegando, né? Uma vez que nós estamos pedindo algo para alguém, como é que a gente está controlando? Porque talvez isso aqui seja o ponto mais difícil, né? Na questão da liderança. E como é que a gente aprende e desenvolve as pessoas, né? Aí eu queria ver se alguém poderia falar como é que vocês controlam e checam que aquilo que vocês delegaram está sendo cumprido. Sempre correndo atrás, né? A gente, como supervisor ou como chefe, tem que sempre correr atrás dos resultados. Porque se eu tenho uma meta para cumprir, eu tenho que, além de botar pressão, porque quem trabalha em varejo sabe que as metas são altas e sempre, eu falando por minha própria experiência, botar pressão, sempre me pediam resultados e também motivava para conseguir cumprir com as metas mensuais. Davam prêmios de motivação, vários prêmios. Cliente oculto, história de encantamento e outras coisas, assim. Então, como líder, sempre ficar de olho, sabe, em sua equipe. Ter muita boa comunicação com toda a equipe. E além de botar pressão, porque Perfeito. é preciso, como líder, botar pressão, ter o controle em lo que estão fazendo eles para atingir as metas e os objetivos. Perfeito. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, que foi um grande aprendizado, que eu acho que é muito importante e para a gente trabalhar esse tema da delegação, né? Delegar as atividades. Então, só repassando os itens, né? O que é importante e urgente, a gente sabe que tem que fazer agora, tem que correr atrás, a gente falou isso nos slides anteriores. O que é importante não é tão urgente, a gente decide quando vai fazer, né? E o que não é importante, mas é urgente, a gente delega. E como é que a gente checa, né? Como é que a gente sabe que o que a gente delegou está sendo cumprido? De uma maneira muito simples, e mais uma vez, é algo muito simples, mas é algo difícil e exige persistência em fazer. A gente precisa escrever em qualquer lugar e ter uma forma de acompanhar consistentemente as ações que a gente pediu para delegar. Que você não tenha agenda, que você tenha um papelzinho, que você tenha escrever no celular. Mas é muito importante que tudo que você delegou, você cheque. Você saiba, num dado momento, e coloque um prazo para que isso seja finalizado. Tão importante quanto a pressão, quanto a comunicação, quanto para as pessoas você checar se tudo aquilo que vocês planejaram, delegaram e que vocês colocaram que iriam fazer está sendo feito. Porque senão a gente perde o tempo e o calor do momento, se assim a gente pode dizer, de tomar as decisões para corrigir o rumo se aquela ação que nós tomamos ela não é tão necessária ou tão importante
para a companhia, né? Ou para o negócio, ou para o dia a dia de vocês. Eu volto a dar mais um exemplo. É como se você estivesse cuidando do teu filho. Você sai de manhã para trabalhar, teu filho fica em casa, foi para a escola e volta. Se você não ter uma agenda para checar se ele está fazendo, se ele está estudando, está fazendo o dever de casa, se ele está se comprometendo, aquela atividade ela se perde. E é do mesmo jeito nos negócios. Você precisa ter uma rotina de acompanhamento. Talvez não precise ser diária, mas que ela seja semanal, de 2 em 2 dias. Às vezes ela vai ter que ser de hora em hora, porque você tem prazos para cumprir. Mas é muito importante que você tenha uma forma de acompanhar, que seja no celular ou no papel, tudo aquilo que você delegou. E que, por fim, você elimine aquilo que não é importante. Não é importante, não é urgente, você deixa para fazer depois. E aí, no próximo slide, a gente fala um pouquinho dos tipos de liderança, né? Aquela liderança coercitiva, aquele chefe que é bravo, que exige obediência, que se conecta um pouco com a motivação, né? Que nós falamos anteriormente. A pessoa ela não quer motivar, ela quer mandar, ela quer se fazer ouvida. E a gente sabe que esse tipo de liderança aqui, ele não traz sucesso com o passar do tempo. Temos aquela liderança visionária, que olha de forma positiva para frente, onde é que nós vamos estar amanhã, que planeja as nossas ações. Temos aquela liderança afetiva, que é aquela que abraça a equipe, que cria vínculo, que está sempre próximo, que é aquela que faz a motivação a todo momento se aflorar, as pessoas se fazerem entendidas, têm empatia e está próximo, calçando o sapato dos outros. Aquela liderança que é treinador, né? Que tem como foco desenvolver as pessoas, que é um dos nossos pilares que nós colocamos, e que também é objetivo e democrática. O que é ser objetivo? É você ser assertivo na sua comunicação, é você precisa estabelecer e delegar para as outras pessoas, para que as outras pessoas se sintam no caminho certo, se sintam motivadas, se sintam perdidas para o que ela precisa fazer. E também um líder democrático, que é aquele líder que escuta, que leva em consideração o que as outras pessoas falam e que busca fazer do ambiente um ambiente mais leve, como vocês mesmas falaram aí anteriormente, que a antiga chefe de vocês não dava uma oportunidade para vocês mudarem de área ou, às vezes, participarem de uma outra atividade. Eu sei que alguém levantou a mão. Tem alguém querendo falar? É Javier? Desculpa, eu não sei se é assim que fala. O áudio. Eu acho que todos somos líderes. Só que temos que tomar decisões aceitáveis. Perfeito. E qual que é uma maneira da gente saber se a liderança está sendo bem recebida pelas pessoas que trabalham com a gente, que sejam nossos familiares e nossos filhos? Tá na cara o resultado que vai dar, né? Exatamente. Também tendo um ambiente de trabalho harmônico, né? Organizado e sem diferenças. Perfeito. Eu gostei muito da resposta anterior, quando vocês falam de dar resultado. Realmente, um grande pilar da liderança, e uma liderança efetiva, e lógico, que tem harmonia na equipe, é também uma liderança que dá resultado. Com certeza, um líder que não traz resultado é um líder que tem algum tipo de problema ou que precisa fazer um trabalho de conhecer melhor a equipe, de escutar a equipe, de se aproximar da equipe, porque tem algum daqueles pilares que a gente falou lá no começo da nossa conversa que está falhando. Falando sobre liderança também,
a gente não pode ser uma liderança situacional. O que é ser um líder situacional? É um líder que muda muda o estilo e a tomada de decisão dependendo do momento. Então, se você tem um funcionário que tem um tipo de postura, que apresenta um determinado comportamento, você tem que ser com ele diferente de outro funcionário que já tem um nível de maturidade maior, que já entende como funciona o negócio, para que isso funcione e o teu dia a dia seja de uma maneira mais leve, né? E tudo isso precisa se acompanhar de maturidade, de resiliência, de escutar as pessoas. Eu não posso ser aquele líder que, no momento que as coisas dão errada, eu sou um líder ruim. E nos momentos que sou aquele líder bravo, que está chamando a atenção das pessoas. E no momento que as coisas estão boas, eu não falo nada. Eu não reconheço, eu não dou os parabéns. Então, a gente tem que ser uma liderança situacional quando eu tiver diferentes momentos na minha companhia, mas situacional de forma positiva. Não pode ser de forma negativa, né? Quando tiver problema, eu penalizo. Quando tiver tudo bem, eu não dou os parabéns. A gente precisa buscar equilíbrio na nossa liderança. E aqui a gente vai entrar um pouquinho em vieses cognitivos, né? O que é isso? São as palavras mais bonitas, vamos dizer assim, mas como o nosso cérebro ele é estimulado a diversas situações do nosso dia a dia e como ele tende a responder, né? Então, para cada mensagem, para cada, como eu posso dizer, para cada situação que a gente passa no dia a dia, a gente reage de uma maneira. A gente tende a tomar decisões de uma maneira diferente. Então, às vezes, essa maneira diferente de tomar decisão, ela é não racional, né? Então, por isso que a gente chama, o que são os viés cognitivos? São chamados os atalhos mentais que a nossa cabeça busca, né? Para tomar uma decisão mais simples e instintiva no nosso dia a dia. E aqui a gente vai dar um pouquinho desses exemplos para que a gente fuja disso. E uma das coisas que vocês falaram anteriormente, né, nos outros temas que nós abordamos, é justamente não tomar aquela decisão de forma imediata, de forma impulsiva. O que a gente busca nos viés cognitivos é justamente não deixar os momentos que os momentos façam que a gente tome decisões erradas, né? Se eu posso dizer dessa maneira. Então, o primeiro deles, né, é o viés cognitivo de confirmação. O que é isso? A gente vê uma situação, a gente se remete a alguma coisa na nossa cabeça, ou do nosso dia a dia, da nossa vivência, ou do nosso país, da nossa casa, e a gente fala, já sei. Isso aqui está dizendo que eu tenho que ir para o caminho contrário. Onde, na verdade, a gente não parou para pensar se de fato nós estávamos tomando a melhor decisão. É como de uma maneira muito simples. Alguém faz algo de errado, a nossa primeira decisão é: vou brigar com aquela pessoa. Por quê? Porque sempre eu briguei e funcionou. Então a gente precisa fugir dessas pegadinhas da nossa mente para que a gente busque a melhor solução do dia a dia. Porque talvez funcionou eu brigar num determinado momento, numa determinada circunstância. Mas naquela atual, não funciona, não vai servir para aquele tipo de problema. Então, como a gente tem a mania de sempre buscar repetir coisas que a gente já conhece, a gente tem que tomar cuidado com o viés cognitivo de confirmação. Já sabe que aquela ideia ela
ela já é difundida, todo mundo já conhece. E isso pode nos fazer tomar decisões erradas e enganosas. O segundo viés cognitivo é o da conformidade, né? Então, o que fala o viés cognitivo da conformidade? Quando nós estamos inseridos num determinado grupo, esse grupo tende a tomar uma mesma decisão. Por quê? Baseado também nos nossos aprendizados, na nossa vida, em tudo que a gente passou. Então, muitas vezes, esse grupo tem que tomar uma decisão de sair de um determinado local ou de comprar algo, que seja quando a gente está tratando nosso negócio de família, ou se a gente vai sair de casa, se a gente vai cozinhar, se a gente vai dormir. E a gente tende, num dado momento, a buscar a mesma opinião, o mesmo caminho. E aí que a gente precisa parar e pensar e dizer o seguinte: será que eu estou conformado? Será que essa tomada de decisão ela tem que ir em conjunto com o grupo? Está todo mundo pensando do mesmo jeito. Será que alguém não tem que pensar diferente? Será que a gente não pode cogitar algo diferente? Não que pensar diferente seja errado, mas que a gente precise parar um pouco e, mais uma vez, calçar os sapatos das outras pessoas, olhar de fora do contexto, buscar uma compreensão diferente daquele momento, para a gente não ir sempre no mesmo caminho e lá na frente descobrir que errou, né? De uma maneira muito simples, o viés cognitivo de conformidade ele fala disso. A gente tem um outro viés cognitivo de sobrevivência, né? O que diz esse viés cognitivo? A gente tende a escutar histórias de outras pessoas que já deram certo, que passaram pelas mesmas dificuldades que a gente, né? A gente tem desafios no nosso dia a dia a todo momento e a gente tende a usar as mesmas soluções que essas pessoas. E essa imagem, ela retrata muito disso. Então, aqui tínhamos 3 pessoas onde elas queriam ver além do muro. Essa pessoa subiu num banco. Essa outra entendeu que ela tinha que subir num banco, só que tinha que ser um banco maior. E ela foi lá e trouxe um banco maior para tentar enxergar além do muro. Só que, na verdade, ela não mediu se essa solução da primeira pessoa foi a mais adequada. E aí veio uma terceira pessoa e instalou uma escada. A escada, o banco e essa outra bloco com escada menor, elas são basicamente a mesma coisa. Mas elas não necessariamente... mas elas não necessariamente levam ao mesmo lugar. Então, se essa pessoa tivesse pegado outra escada um pouco maior, mas não tão alta quanto o muro, ela não teria chegado lá em cima. E às vezes essa primeira pessoa que a gente comentou, ela falou, olha, o primeiro usou uma escada, tá bom, eu também vou usar uma escada, mas eu vou usar uma escada mais barata, uma escada menor, porque eu vou conseguir enxergar além do muro. E aí ela erra na tomada de decisão. Então, só porque uma pessoa teve uma história que ela conseguiu superar através de um caminho, de uma ferramenta, não quer dizer que esse mesmo caminho, essa mesma ferramenta, ela vai servir para a gente. E aqui, eu sei que é um tema um pouquinho mais complexo de discutir, com palavras um pouquinho diferentes, né? Mas o recado que a gente quer dar é o seguinte: uma liderança, ela evita viés cognitivos. Uma liderança, ela trabalha, ela busca centralizar a cada decisão e a cada momento que ela está passando, saber reconhecer que ela vai tomar uma decisão conforme o que a gente falou anteriormente e que se ela for naquele caminho natural, mais fácil, ela pode errar. E aí, com base nisso, né, a gente pode errar tanto no âmbito profissional quanto pessoal.
temos perguntas essenciais que a gente pode fazer. Como é que a gente está tomando as nossas decisões no nosso negócio, na nossa vida pessoal? E quando foi a última vez que você mudou de ideia? Essas duas perguntas aqui eu queria que vocês compartilhassem, e aí fiquem à vontade também para fazer uma reflexão. Quando foi, talvez num passado, que nós tomamos uma decisão, e essa decisão nós percebemos depois que ela não foi assertiva, porque a gente tomou sem pensar. Foi uma decisão impensada, porque a gente achou que estava num caminho certo e não parou para refletir, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Quem poderia falar aí para a gente? Será que vocês estão no mudo? Vamos lá. Está quase chegando no final da aula. Eu acho que mudar de ideia às vezes pode ser muito difícil, porque mesmo que alguém te apresentar novos fatores e você gostar da mudança, requer de prática e de não esquecer aquilo e manter aquela mudança na hora de decidir, né? Você tocou num assunto importante, Juan. Pergunta: o que você acha nas suas decisões? Você é de qual país? Argentina. Argentina, né? O que você acha das decisões que você tomou na Argentina? O que você poderia compartilhar com a gente quando você tentou tomar a mesma decisão no Brasil, porque você achou que ia dar certo, como deu na Argentina, e você teve que mudar de ideia? Achei que tinha que estudar mais e mudar de foco, de estratégia. Mas aconteceu, claro. É justamente isso. O paralelo que vocês precisam fazer, quando eu digo vocês, eu me coloco também junto, no meu dia a dia eu trabalho muito isso. Será que eu estou tomando a melhor decisão? Será que eu estou calçando os sapatos dos outros? Será que eu estou fazendo uma comparação entre aquilo que eu vivia no meu país anterior, no meu caso, no meu estado, no outro emprego que eu tinha, na outra empresa que eu trabalhava? Será que eu estou tentando copiar as mesmas decisões ou eu estou tentando fazer algo diferente? Ou eu estou tentando perceber como é que as pessoas se relacionam? Então, isso é muito importante para que nós, como líderes da nossa vida, do nosso dia a dia e do nosso trabalho e do nosso espaço, né? Vocês que falaram que também trabalhavam no varejo, já trabalhavam na Renner, isso é muito importante a gente perceber. Será que as decisões e a forma como a gente está agindo, né? Tanto no nosso comportamento, com o nosso cliente, será que ele tem que ser replicado ou ele tem que ser repensado? Então, eu costumo às vezes dizer para as pessoas que trabalham comigo assim: a gente está sempre fazendo uma coisa do mesmo jeito. Como é que nós vamos colher resultados diferentes? Então, se a gente plantar feijão, nós vamos ter que colher feijão. Não adianta eu querer colher arroz se eu estou plantando feijão ou laranja, né? É mais ou menos isso. E não deixar esses vieses cognitivos, né, nos confundir no nosso dia a dia. Então, aqui a gente está quase finalizando, né? Mas repassar algumas dicas e depois eu vou abrir a palavra para vocês e eu gostaria aí de discutir alguns temas também daqueles, compartilhar mais, queria que vocês falassem também do dia a dia de vocês para eu aprender com os problemas ou tirar dúvidas de algo que vocês queiram, né? Mas eu acho que as dicas importantes aqui do processo de gestão de pessoas é que a gente vai errar. Cada 6 tentativas, 5 irão falhar. A gente erra.
mas a gente tem que sempre buscar estar fazendo diferente e melhor. A gente vai errar nas tomadas de decisões na nossa casa, no nosso trabalho. A gente saber conviver com o erro e aprender com o erro, né? E com esse erro, a gente também vai ter que se reinventar e se acostumar com o risco, porque quando eu errar, eu vou ter que tentar de novo, eu vou ter que arriscar de novo. Isso é importante para o meu processo de aprendizado. Vocês saíram da zona de conforto de vocês, do país de vocês, justamente porque vocês queriam tentar. E vocês, num dado momento, podem ter falhado, acertado, mas vocês também escolheram tomar um risco diferente, buscando algo melhor. Então, isso é muito importante dentro da liderança, né? Ser um resolvedor de problemas. O líder, de tudo que a gente falou, é aquele que percebe o que está acontecendo no ambiente e coloca todos esses pilares para resolver os problemas e não para gerar mais problemas. Os problemas, eles têm que ser encarados como algo positivo, com algo que vai te ensinar, vai te fazer criar algo novo para sair de um patamar e crescer e melhorar, né? A diferença que você faz na vida do outro é o legado que você vai deixar. Então, se você conquista o cliente, a pessoa que está trabalhando com você, isso vai voltar, esse cliente vai voltar, a pessoa que trabalha com você, ela vai ter mais engajamento, então ela vai estar mais entrosada com você, e isso vai gerar mais coisas positivas para você e para o negócio, né? Liderança exige propósito, influência e autenticidade, que é o que vocês também falaram, né? A gente tem que ter resiliência para quê? Para conseguir influenciar as pessoas, para conseguir ir firme nos nossos propósitos e naquele caminho que a gente está planejando trilhar, né? E deixar alguns mitos, que a liderança ela nasce com a pessoa. Não, a liderança ela é construída no dia a dia. A liderança é você escutar, é você perceber isso nas pessoas, nos teus familiares, no teu dia a dia. Uma vez líder, sempre líder. Se a gente se tornou um líder e não se aperfeiçoar, não buscar coisas diferentes e aprender com o outro, a gente vai deixar de ser líder, né? E essa liderança ela vai se perder. E ela se perde como? Através dos resultados. Quando a gente não alcança os resultados que a gente está buscando, ou esse resultado começa a cair, né? E por último, né, o líder precisa saber passar as responsabilidades, que nós falamos delegar. O líder ele tem que cuidar e ter carinho com a equipe, com as pessoas que estão próximas, porque como a gente falou lá no começo, você não vai à igreja, você não tem o seu companheiro do seu lado, está pagando, mas sim porque você tem engajamento, tem um propósito com aquela pessoa. E é do mesmo jeito com o seu cliente. Como líder, você tem um papel de educador do teu time. Então, se algo não vai bem, você precisa treinar aquela pessoa e fazer diferente, né? Ser exemplo. Está sempre do lado, mostrando como fazer. E nunca esperando que as pessoas elas ajam como você quer, mas, na verdade, como você não está fazendo. Você precisa delegar e fazer a mesma coisa que você está delegando. Não adianta você pedir perseverança se você é o primeiro a se sentar, né? E um bom líder precisa ser humilde, escutar as pessoas que estão ao redor. Um dos maiores erros de um líder é achar que sabe tudo. Isso é que faz as pessoas perder a liderança e ter cada vez piores resultados, em vez de melhorar. Vocês podem perceber que as pessoas que estão prosperando, elas são líderes e elas continuam aprimorando a liderança delas. Se vocês olharem para o lado, aquelas pessoas que conseguem engajar o time, que tem um time mais equacionado, mais próximo, mais junto, vai ser aquele líder que dá, né? Por quê? Porque o time vai estar mais preparado, vai estar mais alinhado. E esse alinhamento dá lucro e dá resultado. Eu acho que a gente finaliza aqui, né? Fica só um exercício prático para que vocês analisem posteriormente. Nathalie, esse exercício é feito agora, ou a gente usa os 10 minutos finais para poder abrir para o pessoal falar, perguntas?
Obrigado, Gabriel. Eu acho que realmente foi muito importante tudo isso que você trouxe. E sim, eu acho que esses 10 minutos finais podem ser para colocações, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, além das interações que já tiveram durante a aula. E o exercício eles vão fazer amanhã e sábado, durante a tutoria que eles têm em grupos menores. Então, de novo, obrigado. E, pessoal, se alguém tiver dúvidas, pontos adicionais, pode falar. Acho que a maioria das coisas ficaram claras, mesmo porque o motivo não, o tema da aula bateu com a maioria das nossas vidas, né? Que acho que a gente já passou pelas maioria dessas coisas. Realmente es algo que a mayoría de nós colocamos en práctica diariamente, né? No só em âmbito de trabalho, sino em âmbito pessoal também. Para mim, o tema foi bem interessante e ficou bem completo. Obrigado. Eu Gabriel, considero muito importante que uma coisa muito importante é a toma de decisões. Para todos nós, uma toma de decisão de migrar para outro país, seja lá, né, Brasil ou outro país, é uma toma de decisão bem radical, mas sempre tomando o risco de sair na frente, né? Lograr ter um bom objetivo. Então, e isso, o nome é firmeza e determinação. eu queria perguntar a Gabriel, na hora que a apresentação falava de que o líder precisava se adaptar, no quadro dizia liberalismo e autocracia. Eu fiquei desorientado se isso era bom ou ruim. Você poderia ampliar? Você sabe dizer qual que é o slide? Vou passando aqui, você vai falando. Era aqui? Não, aquele que o líder tinha que cumprir, se movimentar entre todos os tipos de líder. Depois dos tipos de líder. Aqui? Não, mais para frente. Mais para frente? Aqui? O próximo. Esse aqui. Tá. Tua dúvida é se era algo positivo ou algo negativo, é isso? Isso. O que é, nesse caso, liberalismo e autocracia? Ah, sim. Entendi. Então, em dados momentos, você tem que ser mais liberal, né? A democracia, ela está no meio. O que é a democracia? É onde a gente, vou dar um exemplo bem simples. A gente vive hoje numa democracia em que nós votamos num determinado líder para ser o presidente do país. Então, o mais votado pela democracia quem for o mais votado vai ser o presidente. Quanto mais a gente vem para o liberalismo, menos as pessoas vão ser comandadas, tá? Então, vão ser mais vão ser tomar decisão, tá? Só um minutinho. Então, quando é que você pode ser mais liberal como líder? Quando as pessoas tiverem mais maturidade. Por quê? Elas sabem tomar decisões sozinhas. Quando você tem que usar mais a democracia?
quando as pessoas estiverem no nível intermediário de maturidade. Por quê? Você tem que ir lá conversar com ela e chegar num consenso do que é melhor. Qual o melhor presidente, por exemplo, né? E a autocracia seria justamente para aquelas pessoas que têm menos maturidade. Quer dizer, eu como líder tomo a decisão e delego mais. Então, eu não abro muito espaço para que ele tome a decisão que ele quiser. Então, a gente chama isso de autocracia, né? Democracia, eu vou discutir com ele e a gente vai, entre aspas, votar qual que era o melhor caminho para aquela situação. E eu vou ser mais liberal, né? Vou deixar ele tomar a decisão, vou liberar ele para sair mais cedo, para trabalhar menos, quando eu souber que ele tem uma maturidade maior, quando eu souber que ele já sabe quais as decisões tomar e ele vai errar menos. Só que também temos que fazer um contraponto com a urgência, né? Se for um tema menos urgente, eu sou mais liberal. Eu deixo ele tomar decisões, eu deixo ele errar para ele aprender. Mas se for um tema mais urgente, que pode colocar todo o negócio a se perder, eu sou mais autocrata. Eu imponho mais, lógico, de uma maneira educada, o meu estilo e as minhas decisões. Por quê? Porque isso aqui pode virar um grande problema dentro do seu negócio ou do seu dia a dia. Consegui responder a tua pergunta? Sim, ótimo. Obrigado. Foi finíssima, gostei. Guilherme? Nada, só agradecer. Também gostei da resposta que você gostou. Não tinha entendido muito esse slide, mas agora consegui entender. Obrigado. Perfeito. Pessoal, eu queria deixar mais uma mensagem aqui para vocês, tá? Que nós estamos finalizando, depois se alguém quiser falar mais alguma coisa. Trabalhar com pessoas, liderar pessoas, eu mudei de emprego agora, recentemente, tenho uma equipe menor, mas a minha última equipe ela tinha 400 pessoas. É um trabalho muito difícil. Eu sei que esse tema, às vezes, ele é meio repetitivo, né? A gente está aqui tarde da noite falando sobre o tema, tentando trazer exemplos mais simples para fazer um paralelo e vocês conseguirem entender a mensagem, mas ele é um tema muito difícil, porque cada pessoa tem um anseio, tem uma sementinha dentro dela. O desafio como líder para dar resultado é justamente saber regar essa sementinha. Tá? E o que eu quis trazer para vocês hoje aqui foi o que as pessoas me ensinaram ao longo da minha trajetória. Eu não nasci sabendo isso, tá? Foram coisas que eu aprendi errando e que eu acredito que vocês, ao longo da jornada de vocês, também vão aprender. E desejar aí para vocês sucesso e não se desmotivem. A cada vez que cair, se levantem. Não é um processo fácil, né? O processo de transição, sei que vocês deixaram a casa, o país de vocês, saíram para um desafio diferente, buscando novas oportunidades. A vida é feita disso, nada é fácil e nunca vai ser fácil. Quem diz que é fácil é 1% da população, ou menos de 1%, né? O 0,001% da população. Nada na minha vida foi fácil. Eu carrego comigo isso. Todos os meus problemas, em vez de me jogarem para baixo, eles serviram como trampolins para que eu buscasse coisas diferentes, que eu me reinventasse e que eu pudesse ser melhor, né? Mas para poder ser melhor, você vai precisar errar, você vai precisar consertar, você vai precisar cair, você vai precisar levantar. E não se desmotivem com isso, tá? Eu sinto muito orgulho de estar aqui falando para vocês, aprendo no dia a dia também. E queria agradecer aí vocês, na verdade, por ficarem aqui me escutando, repetindo esse tema 1h30. É muito mais difícil para vocês estarem me escutando do que eu estou falando, tá? E obrigado pela atenção, e ao Nathalie e a todos vocês pela oportunidade. E fiquem à vontade aí se alguém quiser falar mais alguma coisa ou fazer alguma pergunta.